revisão para o Enem, para conjunto de conhecimentos ligado à filosofia, comecemos pela filosofia antiga. Destaco aqui, neste pequeno gráfico, nessa pequena linha do tempo, uma situação do período em que vamos trabalhar. É o período antigo, pré-socrático, socrático e pós-socrático. É um período que vai do século VI a.C. até o século I depois de Cristo, ao menos neste tipo de datação. Antes de mais nada, a filosofia vem do grego, quer dizer amizade ao saber, philo mais sofia. E segundo Platão, ela nasce do espanto, do enfrentamento, do estranhamento dos humanos, das pessoas em relação àquilo que é banal, em relação ao cotidiano. Dentro desse período antigo, nós temos a filosofia pré-socrática, tendo como Sócrates um divisor de águas. Então, entendemos a filosofia antiga dividida em 3 momentos: período socrático, pré-socrático e pós-socrático. No período pré-socrático é o período em que há distinção entre filosofia e mito. Século VI a.C., nós temos aqui uma preocupação dos primeiros pensadores sobre o que constitui a realidade, a sua origem, a sua matéria do ponto de vista natural originária. E nesses termos eles denominavam, ou ao menos do grego, se denominava a arché como o princípio formador e a physis como essa realidade do mundo natural que é aprendido pelos sentidos. O primeiro filósofo tido dentro da historiografia é o Tales de Mileto, e ele é responsável, por exemplo, pela arché ou pelo elemento originário de toda a realidade atribuído à água. Portanto, em Tales, tudo é água. Além dele, nós temos aqui uma lista curta e uma pesquisa mais ampla, você verá que há muito mais filósofos. Esses filósofos são filósofos naturalistas, porque entendiam que a origem da realidade está contida num elemento natural. E nessa lista aqui destaco Tales, já dito anteriormente, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Demócrito, Leucipo. Para Demócrito, por exemplo, tudo é átomo, toda a realidade advém de uma partícula indivisível chamada átomo. Mas dou destaque para 2 figuras, Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. Esses 2 filósofos entram em disputa, uma boa disputa que vai se desvencilhar mais tarde com Aristóteles. A concepção do mundo para Heráclito ligada ao movimento, tudo é movimento, por exemplo, a guerra, o conflito, enquanto para Parmênides a realidade é constituída de uma realidade indivisível ou que não muda, que ele vai chamar de ideia, de ser, ou eu chamo aqui de conceito. Então essa rivalidade, essa disputa teórica entre os dois vai permanecer e organizar o pensamento filosófico pré-socrático, no final do período pré-socrático, adentrando no período socrático. Em falar de período socrático, temos a figura de Sócrates. Quem nunca ouviu falar em Sócrates? Filósofo grego, lutou na guerra de Peloponeso, sua esposa se chamava Xantipa, sua mãe era parteira, e temos algumas histórias míticas contadas sobre ele, inclusive de que ele fosse somente uma figura criada por Platão. Então Sócrates é uma figura, inclusive, duvidosa enquanto a sua existência. Em todo caso, o Sócrates ele fez parte de um grupo de filósofos chamados sofistas. Por que sofistas? Porque eles estavam preocupados com uma questão antropológica, ou seja, o homem. Estavam preocupados com questões relativas à vida urbana, à vida do coletivo, do comércio, da multiplicidade cultural,
aquilo que podemos atribuir a questões democráticas. E os pré-socráticos, enquanto os pré-socráticos se preocupavam com a physis, o mundo natural, os sofistas se preocupavam com o mundo humano. Esses filósofos trabalhavam com o conhecimento como uma conveniência, e não viam o conhecimento numa visão mitificada ou endeusada como os primeiros filósofos viam. O grande objetivo desses pensadores sofistas era fazer com que os outros concordassem com ele. Eles eram tidos como professores, vendiam o conhecimento, literalmente, ganhavam para isso. E os filósofos sofistas, grupo qual Sócrates fazia parte, tinha uma preocupação, um processo formativo, então eu posso dizer que sejam os primeiros professores. Diferente de Sócrates, eles relativizavam o conhecimento, não tinham o conhecimento como absoluto, ou seja, a verdade do conhecimento tida como absoluta, e davam muito mais importância à opinião do ponto de vista subjetivo, da conveniência, do que uma verdade exterior, geral, distinta do subjetivo. Nesse contexto, nós temos Protágoras e Gorgias como dois filósofos marcantes desse contexto dos sofistas. Para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda avaliação do mundo, toda forma de compreender a realidade passa por uma visão ou é relativa às questões particulares dos humanos. Então, cada homem é como se fosse uma sentença. Já para Gorgias, que o pensamento é muito aproximado, ele contesta a filosofia como doadora da verdade das coisas. Os filósofos tratavam a filosofia como sendo aquela que garantiria o alcance da verdade, e o Gorgias diz que não. A filosofia pode ser uma buscadora da verdade, mas não só ela, inclusive, há espaço para outras formas de conhecimento também. E é nesse contexto que nós temos a figura de Sócrates como um pensador relacionado ao sofisma. Então vamos compreender o seguinte e fazer o fechamento. Temos a filosofia pré-socrática, Sócrates é o divisor de águas, mas antes de Sócrates propriamente dito, nós temos a formação de uma escola chamada sofística, relacionada ao mundo urbano, a diversidade, a multiplicidade, a pluralidade que eram as cidades e estados, e nesse contexto nós temos a figura de Sócrates, que compartilhava do mesmo método dos sofistas, que está contida no ensino, no diálogo, na relação de troca, daquilo que a gente vai chamar de dialética. Notável entre os filósofos, Sócrates. Uma famosa frase dele, conhece-te a ti mesmo. Quem nunca ouviu falar dessa frase, né? Ou leu, ou sugeriu a alguém. Vamos compreender esse pensador. Como já dito no vídeo anterior, no trecho anterior, ele faz parte de um contexto de democracia e de um contexto da sofisma. Mas ele se destaca como um crítico dos sofistas porque, diferentemente deles, Sócrates se ocupava da busca da verdade de uma maneira incorruptível, enquanto os sofistas, de modo geral, não se preocupavam com a busca da verdade. Na verdade, sim, buscavam, mas entendiam ela como relativa. E é nesse sentido que nós temos a distinção entre verdade e opinião. Sócrates dá destaque à verdade no sentido amplo, no sentido incorruptível, no sentido pleno, enquanto os sofistas outros davam destaque à opinião, ou seja, uma verdade relativa. A célebre frase conhece-te a ti mesmo, ela se mostra como uma missão de Sócrates, que é uma revelação da verdade através da filosofia.
Então, a filosofia é uma técnica, é um caminho para se chegar à verdade como um fim. Filosofia é meio, a verdade é um fim. E a forma de Sócrates argumentar vai mexendo com os interesses dos mandatários atenienses, a ponto de ele ser condenado à morte pela corrupção da juventude e pelo fato de se opor aos deuses, ou seja, de se opor ao mito em face à emergência de um pensamento racional. Sendo a filosofia o método para chegar à verdade, duas são as etapas desse caminho. Um deles, ou a primeira, é a ironia, que está aqui embaixo, e depois a maiêutica. A ironia é o ato de perguntar, de questionar, que está contida, essa habilidade está contida no diálogo, na relação com o interlocutor. É uma estratégia. Se prova a ignorância, se finge que não sabe, se faz algumas perguntas para fazer com que o interlocutor entre em choque ou coloque em xeque as suas crenças. A segunda parte se chama maiêutica. Em que consiste a maiêutica? A maiêutica, ela faz com que as ideias ou a verdade que está dentro de si saia, tal qual o parto de uma criança. Por isso que há dor, por isso que há sofrimento. Em Sócrates, o conhecimento verdadeiro é um processo dolorido, mas está dentro de si, basta que seja estimulado a sair. Sócrates é narrado por Platão. Na verdade, Sócrates é uma figura, um personagem de muitos dos seus livros, os famosos diálogos de Platão, e Sócrates aparece como aquele que, por conta de contestar deuses e corromper a juventude, ele é condenado à morte pelo governo ateniense, bebe veneno, cicuta, tem a oportunidade de se defender, mas para se defender desse julgamento, ele teria que desdizer aquilo que havia dito como sendo verdade, e aí ele estaria sendo incoerente ou hipócrita às suas convicções. Então ele ingere o veneno, bebe o veneno, mas com a certeza de que ele seria imortalizado, tendo em vista que ele acreditava nesse princípio da imortalidade da alma. Ela voltaria a uma origem. Tanto é que os conceitos de Sócrates são aplicáveis para a compreensão do espiritismo, por exemplo, no conceito de reencarnação. Vamos para o pensamento platônico. Discípulo de Sócrates, temos Platão, famoso filósofo conhecido como o autor do mundo das ideias. Platão ele dá solução a um problema colocado anteriormente, como já mencionado, de Heráclito e Parmênides, que viam a realidade dividida entre aquilo que permanece, que é eterno, e aquilo que muda. Heráclito, aquilo que muda, e Parmênides, aquilo que permanece. Para Heráclito, a realidade muda, tudo flui, enquanto para Parmênides, a realidade é imóvel. Essa tese que vai inspirar Platão à produção do mundo das ideias. Para este pensador, Platão, que quer dizer aquele que tem ombros largos, significa que está contido uma lógica dialética, ou seja, duas realidades conversando em conflito constantemente. Buscou fazer uma correção ou uma unificação, uma síntese entre os pensamentos desses dois pensadores, Heráclito e Parmênides, o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo ideal. Nesse sentido, o mundo das ideias, a famosa criação teórica de Platão, o arcabouço teórico dele modela a noção de que é um mundo perfeito, que detém todas as ideias tidas como eternas, e o mundo sensível, o mundo das sombras, da aparência, das coisas que se acabam, que se vão.
esses dois mundos, o sensível e o inteligível, pode ser entendido como o mundo das paixões, o mundo sensível, o mundo dos sentidos e o mundo da razão. Essa divisão não é física, não se enxerga, mas ela é conceitual. A alegoria da caverna é tida como uma ilustração de todo esse pensamento. Quanto mais próximo às sombras, mais dentro da caverna, mais no campo da ilusão nós estamos. E à medida que vamos saindo da caverna, mais próximo à área da filosofia estaremos. Ou seja, mais no campo da razão, em face ou em detrimento ao campo da crença e da ilusão. E esta divisão é essencial para a compreensão do pensamento platônico. Do ponto de vista político, esta ideia se faz também na compreensão da vida urbana no Estado. Esta divisão entre uma realidade mais próxima dos sentidos e uma realidade mais próxima da razão está na organização da cidade e suas funções. Nós temos os artesãos, que estão no campo da alma da concupiscência, ou seja, da paixão. São 3 tipos de almas. A alma irascível, que faz parte da composição dos guardiões, que trata da defesa e da segurança, e a alma racional, que trata dos filósofos, os únicos responsáveis pela visão da cidade e organização da cidade do ponto de vista político. Aqui está contida uma noção de justiça. Para Platão, justiça é cada um exercer a parte que lhe é atribuída. Isso aqui está contido na obra A República de Platão. E, por fim, Platão é responsável por uma obra chamada Apologia de Sócrates, onde ele narra a morte de Sócrates, conforme já mencionado anteriormente. É todo um processo descritivo, onde Platão vai fazer a seguinte narrativa que se atribui a Sócrates. Mas já é hora de nos retirarmos, eu para morrer e vocês para viverem. Entre vocês e eu, quem está melhor? E isso é o que ninguém sabe, exceto Deus. Ou Zeus, nesse caso, para ficar mais claro. Posto isso, encerramos Platão e vamos para seu discípulo Aristóteles. É um filósofo que vai na linha da superação do idealismo e nós temos aí nele as pistas para o empirismo. Ele discorda das ideias de seu mestre, da noção de um mundo ideal, perfeito e imutável, e faz a defesa de um mundo material, o princípio do conhecimento que passa pela experiência sensível. E para a comprovação de todo o seu pensamento, toda a organização do seu raciocínio, ele vai buscar na lógica a sustentação para o pensamento. Do ponto de vista da organização do conhecimento, Aristóteles desenvolve várias ramificações, que vai desde a ética, a política, vai da arte, passando pela estética, vai da biologia, passando pela física. É um filósofo bastante completo para a sua época e sistematizador do pensamento. Nesse sentido, ao estabelecer o estudo do ser, ele está numa área de conhecimento chamada metafísica. Para ele, a diversidade, o mundo que nos cerca, é constituída de diferentes seres. Não seres como se fossem seres extraordinários, fantásticos, mas seres de realidades distintas. E assim, para conseguir compor a visualização desses diferentes seres, ele estabelece, como eu disse anteriormente, a lógica para dar rigor ao discurso e à organização do raciocínio. E em Aristóteles nós temos a formulação do silogismo, que é um raciocínio dedutivo, que se faz do geral para o particular, de uma premissa maior, passando por uma premissa menor e chegando a uma conclusão. Todo homem é mortal, João é homem, então João é mortal.
São esses raciocínios lógicos que ajudam Aristóteles a organizar os conhecimentos. Voltando à noção de ser, ele se torna o caminho para a compreensão, ou melhor, o caminho para a compreensão do seu pensamento. O ser não é uno, mas é divisível. Então, nós temos uma realidade complexa formada por diferentes seres, ou seja, eles são divisíveis, diferente do pensamento de Parmênides e até do pensamento de Platão, que via a realidade derivada de uma outra realidade chamada mundo inteligível. Para a compreensão desse ser, nós temos uma divisão que ele dá em categorias. Por exemplo, uma mesa. Uma mesa, ela se distingue de outros seres porque ela tem elementos próprios. Uma mesa, ela é uma substância em si, ou seja, ela contém em si a sua própria razão de ser. Uma mesa, ela se dá pela sua forma. Quando identificamos certos traços que compõem uma mesa, nós dizemos, isto é uma mesa. E também uma categoria que ajuda a pensar a mesa é uma categoria essencial, ou seja, da essência. Que significa aquilo que é inerente a ela, que faz com que a mesa seja somente a mesa. Então, essência e substância estão muito aproximados. Mas uma mesa pode ser de vidro, de metal, de madeira, de pedra. Então, isso é um componente acidental, mas que não muda a essência. Então, o acidente ele não altera a essência, e tampouco a substância. E uma mesa também ela está num movimento de transformação. No exato momento que a vemos, ela é ato, mas depois pode se transformar em outra realidade. E nesse aspecto, nós temos então essa organização aqui como síntese. Substância, corpórea e incorpórea. Se for corpórea, nós temos um corpo animado ou inanimado. Se for animado, um ser vivo. Se for um ser vivo, pode ser sensível ou insensível. Se for sensível, pode ser um animal racional ou irracional. Sendo racional, dou destaque para o homem. Sendo homem, temos a multiplicidade dos homens. Então, isso aqui é um modo lógico que Aristóteles cria para organizar organizar a realidade, sempre de uma lógica dedutiva. Retomo o pensamento de Aristóteles e fazer o seu encerramento com a ética e com a política. Passo esses trechos aqui, já visto anteriormente, e caímos na parte da ética. A ética em Aristóteles é um outro campo de conhecimento, assim como a lógica, assim como a poética, assim como a física, assim como a psicologia. Ética significa caráter para ele, ethos. De uma forma muito sintética, a ética está diretamente relacionada à prática da virtude. E é essa prática da virtude que conduz à felicidade. Portanto, a ética aristotélica, o modelo ético aristotélico, é a ética da felicidade. A felicidade é o fim e a prática da virtude é o meio. A virtude ela é necessária para a convivência entre os homens, sendo os humanos seres sociais, zoon político, animais políticos. A vida social é uma condição intrínseca à sua constituição orgânica, natural. E a ética é esse componente do caráter individual, enquanto a política, veremos a seguir, é o componente ético do coletivo. E a ética ela está no campo das virtudes intelectuais. Ela está no campo das virtudes humanas. A política é uma extensão da ética, só que na vida coletiva. E do ponto de vista político, uma cidade ela é organizada como um governo ideal, ou mais adequado, assim podemos dizer, voltado ao bem de todos. Entendendo que a noção de bem de todos, ou bem comum, é um bem. Então, favorecer o bem comum é tarefa ética da política. Nesse sentido, para Aristóteles, nós temos uma organização dos governos segundo
os seus princípios de qualidade e perda de qualidade. A monarquia, a aristocracia e a democracia são as três formas de governo, enquanto a tirania, a oligarquia e a demagogia são formas de governo derivadas da degeneração desses governos considerados adequados. A qualidade da monarquia é a honra, então a perda da honra vai levar à tirania. A aristocracia tem como qualidade a moderação. Quando essa moderação não é praticada, temos a oligarquia. E a democracia é regida pela prudência. Quando a prudência não é praticada, nós temos a demagogia. Gogos quer dizer garganta, é o governo da fala. Então, demagogia é o governo somente de palavras. Oligarquia quer dizer o governo de poucos. E tirania é um governo duro, um governo violento. Nesse aspecto, finalizo de uma forma sintética o pensamento filosófico de Aristóteles. Aqui uma outra linha do tempo, sinalizando esse compasso, né? essa passagem. Século VI a.C., os pré-socráticos, período clássico, século V a.C., o período helenístico, que significa o período de expansão da filosofia, quando ela sai da Grécia e vai se expandindo. Aqui nós temos o surgimento de escolas como o estoicismo, o ceticismo, o desenvolvimento da apatia, da ataraxia, e depois nós temos a filosofia romana, que já é o encontro da filosofia grega com a filosofia romana, em um processo de mutação e de síntese e de simbiose que temos desses dois campos de saberes, a filosofia grega e a filosofia romana. Por exemplo, teremos Cícero como um filósofo romano, que tem uma forte influência grega. Nessa segunda etapa, dos grandes blocos dentro do contexto histórico da filosofia, nós temos a filosofia na Idade Média, ou também chamada de filosofia cristã. Situando-se as críticas que recaem sobre este momento da filosofia, considerando não um momento filosófico, mas um momento religioso, em face disso, e mesmo assim vamos tratar deste momento, sabendo que no Enem já encontrei e existem questões relacionadas à filosofia na Idade Média. Ela vai do ano 1 depois de Cristo e se estende até o século XIV. Então, é o século I ao século XIV. Nós temos aí em torno de 1.400, 1.500 anos desse tipo de pensamento, onde há uma forte influência da filosofia de Platão e da filosofia de Aristóteles. Figuras como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, mais tarde Guilherme de Ockham, são figuras exemplares. Qual a característica principal que devemos saber sobre este período? Primeiro, ele é marcado por duas grandes escolas, a patrística e a escolástica. A patrística ela é representada pelo filósofo Santo Agostinho, enquanto a escolástica pelo filósofo Tomás de Aquino. A patrística é o início da Idade Média, o alto da Idade Média, a escolástica se refere ao declínio da Idade Média. Enquanto na patrística nós temos um período de tentativa de conciliação entre fé e razão, a escolástica nós temos uma separação entre elas. De toda forma, o início da Idade Média objetivo a pacificação entre a razão e a fé, entre pensamentos dogmáticos e pensamentos céticos do campo de vista filosófico. É aquilo que mais tarde vai se dividir já no Renascimento entre teologia e filosofia. Santo Agostinho, uma figura importante, ele apresenta uma visão dualista do mundo baseado numa filosofia que ele seguia chamada maniqueísta. Antes de ser cristão, Santo Agostinho era tido pelas interpretações como pagão, ou seja, ele fazia parte
de vários movimentos filosóficos. Um deles era os maniqueístas, que viam o mundo dividido numa luta eterna entre o bem e o mal. Nesse aspecto, Santo Agostinho ele se converte e passa a entender Deus como o princípio e o fim, como sinal da perfeição. E é nesse contexto que elementos, termos emergem, como a noção de pecado, a noção da graça, a noção de livre-arbítrio, a noção de perfeição divina. E em se tratando da natureza humana, o ser humano é por si só, ou tem dentro de si necessariamente uma condição de pecado ou uma condição de mal. Ele nunca encontraria essa perfeição divina, dada a limitação da sua própria natureza. Em Agostinho é importante, e redestaco aqui os conceitos de que o ser humano está numa constante busca pela graça divina, ou seja, pela salvação, e isso vai muito em função do seu esforço pessoal, da sua vontade, mas também da vontade divina. Existem muitos que são predestinados à salvação e outros que precisam alcançá-la. Mas do ponto de vista filosófico, trago aqui a questão da subjetividade e da individualidade como as grandes novidades, e digo a principal novidade do ponto de vista filosófico mesmo e não religioso, desse pensador. Em Agostinho nós temos a concepção de subjetividade e individualidade. E por fim, os seres humanos são seres racionais, agem pelo livre-arbítrio, significa que podemos escolher entre o bem e o mal, e os humanos, portanto, podem agir nesta linha. E o mal não se origina em Deus, e sim na escolha humana, já que ele é dotado de livre-arbítrio para isso. A segunda parte da filosofia medieval é chamada de escolástica. Escolástica que lembra escola. A filosofia aqui, nesse período, ela é ensinada dentro das igrejas. Então, é o contexto, inclusive, de surgimento das universidades. No ano 1200, nós temos o surgimento de grandes universidades, como Salamanca, na Espanha. Então, é o período em que a fé, fides, e a razão, ratio, elas começam a se relacionar de uma maneira conflitante. E é um período, historicamente falando, de perseguição a heresias, um período muito forte de declínio do poder religioso. Historicamente, são instituídos os tribunais da Inquisição. Nesse sentido, nós temos a figura de São Tomás de Aquino, e a função dele nesse contexto é fazer uma organização dos aspectos doutrinários da fé cristã com os aspectos racionais. E ele traz para a organização do seu pensamento a figura de Aristóteles, enquanto Santo Agostinho traz a figura de Platão. E nessa lógica, no sentido de provar a existência de Deus, do ponto de vista racional, Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, tirando o título de santo, ele traz 5 categorias racionais para a prova da existência de Deus. O que está ocorrendo aqui é algo muito mais amplo, ou seja, é a tentativa de justificação ou de acoplamento entre fé e razão. O que mais tarde vai se chegar à conclusão de que fé trata de certos problemas, enquanto a razão vai tratar de outros problemas. E isso vai levar à separação entre os dois campos de conhecimento, hoje conhecido como teologia e filosofia. Mas como se prova a existência de Deus? Segundo a razão, na visão aristotélica, pelo qual trabalhou Tomás de Aquino. Primeiro, as coisas se movem, e se movem, existe um motor, e esse motor é como se desse o pontapé inicial. Portanto, Deus é o primeiro motor.
existe também uma relação causal, onde o que vemos são meramente efeitos, e a causa originária está em outro lugar. Neste caso, Deus. Perceba que, ao fim e ao cabo, as provas aqui são lógicas e remetem à justificativa da existência de Deus. Tomás de Aquino vai trabalhar o conceito de necessário e contingente, sendo que Deus é a figura necessária e tudo que está ao redor, ou seja, as criações, as criaturas, são seres contingentes. Os conceitos são primeiro motor, causa eficiente, necessário e contingente. Tudo isso ele tira de Aristóteles. Ele usa Aristóteles nesse contexto. O filme O Nome da Rosa, ele retrata bem o uso de Aristóteles. E o outro tem a ver com os graus de perfeição. O que vemos são seres imperfeitos, ou seja, um ser imperfeito não cria um ser perfeito, somente o contrário. Um ser perfeito cria um imperfeito. Então, se o que nós enxergamos são seres imperfeitos, somente um ser perfeito para criar tudo. E, por fim, existe uma inteligência, uma finalidade última que rege e dirige todas as coisas. E isso é Deus. E dessa forma, finalizo de uma forma muito sucinta a Idade Média, o pensamento na Idade Média, marcado substancialmente pela conciliação, tentativa de conciliação entre fé e razão, e mais tarde pela separação entre esses dois fundamentos do conhecimento, um teológico e outro racional, outro filosófico. Agora nós vamos para o pensamento da filosofia moderna. Ela ganha esse nome sendo coerente com os períodos da história, mas moderna porque ela quebra, ela faz uma ruptura com o modelo de pensamento até então, que se constituiu desde o período antigo, passando pela Idade Média. Aqui alguns pensadores que fazem parte desse contexto, não trataremos de todos, darei ênfase àqueles que tratam sobre aspectos ligados ao conhecimento, à epistemologia e à política. Descartes, Niccolo Maquiavel, Thomas Hobbes, Locke, Baruch Spinoza, Montesquieu, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, George, no alemão Georg Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Marx. Esses filósofos são racionalistas, pelo menos o aspecto dado aqui está ligado ao racionalismo, como por exemplo Descartes, Maquiavel, Francis Bacon, Hobbes, Locke, Spinoza. Até Spinoza aqui o aspecto é racionalista, não que eles não deem ênfase a outros aspectos. Os empiristas, Locke, Spinoza também, Montesquieu, Hume, Kant também é racionalista e Rousseau também é racionalista. Mas do ponto de vista político, Hobbes, Locke, Spinoza, Montesquieu, Hume e Rousseau são tratados como filósofos contratualistas. Marx, aqui na ponta, é um filósofo materialista, enquanto Hegel é um filósofo idealista e Schopenhauer ele está no campo, uma filosofia independente, mas ele tem muita ênfase na filosofia existencialista, enquanto Jeremy Bentham é um filósofo da linha utilitarista. Então, que fique claro a você que acompanha esse vídeo. Filosofia moderna, ela começa a dar destaque para linhas, doutrinas, correntes de pensamento. Citei estas, e reforço: racionalismo, empirismo, contratualismo, materialismo, mais tarde o existencialismo, que estará numa transição, o idealismo, e são linhas de pensamento às quais se acoplam vários pensadores.
Uma característica da filosofia moderna é que ela traz um discurso científico racional, diferente do período anterior, que é um discurso religioso, doutrinário. E do ponto de vista político, nós temos a ênfase a regimes absolutistas lá no século XV. E isso se torna um grande objeto de compreensão, entendimento, decifração dos filósofos, desde Maquiavel, passando por Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, são filósofos que se preocupam com questões de natureza política através de uma linha racional. Então a razão, ela passa a imperar com o critério de validação da verdade, e não mais a fé, como outrora era na Idade Média, um critério de validação. E nesse aspecto trago o primeiro aqui da nossa lista, que é Nicolau Maquiavel, um filósofo de Florença, um gênio da sua época. Ele faz a separação entre ética e política, a linha dele de análise é racional, e portanto há necessidade dessa separação. Ele faz a separação entre o público e o privado, e na obra O Príncipe ele discute como as regras, as condições ou guia que orienta a conquista, a manutenção e do poder pelo príncipe, sendo que a sua maior qualidade é a virtude, ou seja, ele detém qualidades especiais, mas também ele precisa contar com a fortuna ou a sorte. Então, Maquiavel é o nosso representante da filosofia renascentista, início do período moderno. Respeitando as correntes ou as tradições filosóficas, como mencionado anteriormente, nós temos a linha ou a concepção empirista, da qual fez parte John Locke, George Berkeley, David Hume, filósofos ingleses. Então a tradição empirista é uma tradição inglesa. Francis Bacon é um filósofo empirista e ele defende a ideia do conhecimento como um poder que permite o domínio do meio pelo homem. E a noção de que conhecer é poder é atribuída a Francis Bacon. Com ele temos o nascimento de concepções empiristas do conhecimento, ou seja, aqueles que são nos dados a posteriori, diferente de um conhecimento a priori, que advém da lógica, de um raciocínio abstrato. A lógica empirista é a posteriori, ou seja, depois da experiência. E para ele, superar os entraves do conhecimento e atingir um conhecimento mais sofisticado, do ponto de vista até científico, advém da superação dos ídolos, que são como que farsas ou fantasias que o conhecimento é surpreendido. Ele vai dar destaque para o ídolo da tribo, da caverna, do foro e do teatro. Nessa mesma linha empirista da tradição inglesa, e também do ponto de vista da política, nós temos Thomas Hobbes, o famoso filósofo da obra O Leviatã, dizendo que o ser humano é mau ou é egoísta por natureza. Maquiavel também vai dizer que o ser humano é egoísta por natureza, mas Hobbes vai dizer que ele é mau, é violento, e ele é um pensador que faz uma justificativa do absolutismo, da teoria absolutista, mas ele é membro de um corpo de pensamento chamado contratualista, ou seja, os humanos, a partir de um princípio comum, tomam certas decisões para que possam ordenar e guiar a sua vida. E o princípio regulatório em Thomas Hobbes é a vida, a defesa da vida, mas é preciso um Estado absoluto para regulamentar isso e de preferência que coloque medo, ou seja, se torne um Leviatã. Já pela linha do racionalismo, no mesmo contexto, agora na França, nós temos o René Descartes, um filósofo extremamente difundido no campo da linguagem matemática, mas também no campo do ceticismo.
O Descartes é um filósofo em que dá regras, dá orientações para o ordenamento do raciocínio, principalmente através da sua obra, o discurso do método, onde ele orienta o raciocínio humano para que ele não se perca em emoções, em fantasias, em ideias fictícias. A famosa frase penso, logo existo, ou cogito ergo sum, traduz bem esse pensamento, que a centralidade do pensamento racionalista em Descartes está galgada no pensamento. É o pensamento que regulamenta e ordena e faz com que a realidade exista. Para ele, o conhecimento ele é inato, não necessariamente o conhecimento, mas ideias que nós temos fundamentais para a organização do conhecimento. Ele faz a defesa do inatismo filosófico. O inatismo é uma doutrina que entende que nascemos com certos princípios e esses princípios só precisam ser cuidados, ordenados do ponto de vista lógico-matemático. John Locke, filósofo empirista, da tradição política do contratualismo, tem duas obras importantes. A primeira é um ensaio segundo o Tratado do Governo, que é uma obra de política, e o outro ensaio sobre o entendimento humano, que é uma obra sobre conhecimento. Nessa obra, ensaio sobre o entendimento humano, ficam postas suas teses do empirismo. A importante frase de que nós nascemos como uma folha em branco, uma tábula rasa, e à medida que vamos nos desenvolvendo, esta folha em branco, essa tábua vai sendo preenchida. Ou não há nada no conhecimento humano que não tenha antes passado pelos sentidos. Isso é uma tese empirista. Para Locke, o nosso conhecimento ele vem das experiências, principalmente das ideias sensíveis e das ideias de reflexão. São ideias posteriores. Do ponto de vista da política, ele vai fazer a defesa do direito à desobediência civil ou o direito à rebelião como sendo uma prerrogativa de indivíduos livres. Ele faz uma defesa do liberalismo e ele vai sustentar a tradição liberal inglesa. Ao contrário de Descartes, que fazia ênfase ao inatismo ou às ideias inatas, ele não entendia por essa linha. Entendia que as ideias vinham fruto de uma reflexão e, anterior a isso, de uma experiência sensível que fazemos do mundo. Um filósofo também na tradição contratualista, mas um pouco mais complexo, é Immanuel Kant, um filósofo de Königsberg, hoje atual República Tcheca, e ele é um filósofo racionalista, mas também contratualista, porque ele defende teses da liberdade, da formação do Estado, ele organiza o pensamento humano de modo que o ser humano possa se guiar por uma autonomia, por um esclarecimento, e que a vida coletiva é fruto desse esclarecimento que o indivíduo vai ter. São dois mundos que existem para Immanuel Kant. O primeiro é o da experiência cognoscível e o outro das coisas em si, incognoscível. Tem uma linha aqui que vai se remeter lá a Platão, a Sócrates, Descartes. É uma grande linha que começa dos gregos, vai até Kant e Hegel, que é a tradição racionalista. E para ele, tanto a razão quanto a experiência são fundamentais para entender o mundo. Enquanto Locke percebia só a experiência e Descartes só a razão, o Kant ele concilia através do criticismo. Então, diante do conhecimento, nós temos uma postura crítica. E essa postura crítica, ela vai necessitar tanto da experiência quanto da razão, sendo que a razão ela apenas organiza os dados da experiência. Do ponto de vista ético, Kant ele tem um papel importante, né?
Ao falar de Kant, além do conhecimento, nós devemos ter também uma inclinação para questões ligadas à ética. O famoso imperativo categórico. Sendo o ser humano um ser racional, segundo Kant, nós nascemos não destinados, não com ideias inatas, mas com condições para ter a compreensão racional do que é certo e errado, do bem e do mal. O imperativo categórico consiste numa lei fundamental da razão, prática pura, que está em agir de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo com o princípio de uma legislação universal. Ou seja, se você não faça ao outro o que você não quer que faça a você. Então, se você ajuda alguém na rua, essa regra que te leva a ajudar alguém na rua vai te levar a ajudar qualquer pessoa. Isso é apenas dando seguimento ao imperativo categórico, que é uma máxima, que é um preceito racional contido em todos os indivíduos. Entre tantas filosofias e filósofos, iniciemos alguns destaques. Friedrich Hegel, ou Georg Friedrich Hegel, é o filósofo último ali da modernidade que dá ênfase à supremacia da razão, principalmente na diferenciação dos três espíritos, subjetivo, objetivo e absoluto. Seria o máximo do iluminismo contido aqui. Mas ele também já está numa transição, principalmente do ponto de vista da história, dizendo que a história ela vai depender do contexto, ou que uma verdade vai depender do contexto que ela é criada. Isso é uma grande sacada para o início do período contemporâneo. Outro alemão é Ludwig Feuerbach, é o filósofo da antropologia, ou seja, aquele que vai trazer o conceito de ser humano como criador de Deus, de um super-homem que acaba servindo de reflexo para cada um de nós. E esse Deus nada mais é do que vai ser uma expressão de uma alienação religiosa. O ser humano se aliena a um Deus que ele mesmo cria. Também numa tradição alemã, Arthur Schopenhauer, filósofo que vai dar inspiração ao existencialismo, é um filósofo também de uma linha independente, vai tratar da vontade como um elemento fundacional do desenvolvimento do pensamento humano. Começa a haver uma supercrítica sobre a razão humana, sendo que a razão passa a diminuir sua ênfase e a vontade, o sonho, a emoção, com Schopenhauer, por exemplo, Nietzsche mais tarde, ganha preponderância na compreensão do mundo. Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele é um dos principais representantes da filosofia existencialista, principalmente o existencialismo religioso cristão. E a marca do seu pensamento é de que a vida humana é marcada por uma grande angústia, e essa angústia, essa inquietação, esse desespero é o motor do desenvolvimento do pensamento e da existência. Pouco antes, Augusto Comte, na formulação dos três estados, o estado teológico, o estado metafísico, o estado científico ou positivo, dá uma marca, uma ênfase para a ciência, o pensamento científico no final do século XIX. Nesse mesmo contexto, temos o pensador Karl Marx, que aqui não daremos ênfase em seu aspecto político, e sim apenas um apontamento sobre a teoria marxista que nasce dele. Marx não foi marxista, o marxismo é um nome atribuído a ele por seus seguidores. De toda forma, ele é um ícone do pensamento moderno contemporâneo, principalmente por conta do conceito de ideologia, o conceito de materialismo, que com ele se encontra um representante, e noções como dialética, luta de classes,
o capital, o trabalho, a alienação, são categorias fundamentais no pensamento contemporâneo e início do contemporâneo. Com Nietzsche, filósofo alemão, nós temos um grande crítico da modernidade e um crítico de vários sistemas, como a ética, como a moral, como a religião, como a ciência. Para Nietzsche, a civilização ocidental ela se perdeu por conta da razão, e a razão humana, em suas diferentes dimensões, acabou fazendo a morte do ser humano. Logo, é necessário que se emerja a vontade super-homem para que ele possa fazer valer esta ética, que é a ética da vontade. Dando sequência, há mais filósofos e correntes de pensamento do período contemporâneo. Dou destaque aqui para o alemão Edmund Husserl na formulação do método fenomenológico. Este método ele vem não substituir, mas se colocar como opção aos métodos investigativos de ciências duras, como a biologia, a física e a matemática. O método fenomenológico vai fazer um estudo minucioso dos fenômenos a partir da suspensão do juízo, uma fotografia de como as coisas aparecem, muito usado nas ciências compreensivas, como a sociologia, a antropologia, a psicologia. Heidegger, um dos grandes representantes da filosofia existencialista, também alemão, ele vai trazer a noção da existência humana, do conceito de ontologia, como sendo uma categoria importante para o estudo daquilo que ele chama da aventura ou do drama de existir. Para Heidegger, vivemos dois tipos de vida, uma vida autêntica e uma inautêntica. A autêntica é aquela onde você não vive segundo padrões, segundo ditames, é aquela que você simplesmente assume a sua vida como tal. Também na linha existencialista, o francês Jean-Paul Sartre traz o conceito de existir, o conceito de essência e de existência. Para ele, nós simplesmente nascemos sem haver um projeto, e esse projeto quem cria é o próprio ser humano. Por isso, não nascemos com uma condição humana, nós criamos possibilidades infinitas de existência. A vida humana é aquilo que ele vai chamar no livro ser e o nada, é um nada, onde o preenchimento desse vazio, desse nada, vai ser dado pelas infinitas possibilidades e que são livres. Numa linha britânica, até no pensamento matemático, até um ícone, representante do ateísmo, Bertrand Russell, é um filósofo inglês que tem uma grande influência no estudo da linguística e dos discursos, principalmente no campo da filosofia analítica e da linguagem. E ainda no campo da filosofia da linguagem, o austríaco Ludwig Wittgenstein trata também da linguagem, mas do ponto de vista da matemática e da linguística. No fundo, ele vai dizer que a filosofia não tem um conteúdo, mas sim um conjunto de jogos de linguagens. A compreensão dos jogos ou da linguagem é fundamental para a compreensão da filosofia, que é destituída de um conteúdo. Numa linha crítica, nós temos a famosa escola de Frankfurt, ou teoria crítica. Um representante dele, Theodor Adorno. Theodor Adorno, junto com Max Horkheimer, criaram o conceito de indústria cultural, conceito fundamental, surgido a partir de 1920 a 40 na Alemanha, para que se pudesse fazer uma crítica sobre o desenvolvimento industrial, principalmente a cultura de massa. Ainda pertencente à escola de Frankfurt, e mais da segunda geração, nós temos Jürgen Habermas,
filósofo alemão, vivo até hoje, e ele traz um conceito fundamental para as democracias, que é o de ação comunicativa e de razão dialógica. Quando não há simetria na razão, ou não há uma equidade, um equilíbrio, há sobreposição à violência. Então, os discursos entre os humanos numa sociedade democrática, elas precisam produzir comunicação, e essa comunicação precisa ser simétrica. E nessa toada, nós encerramos aqui alguns dos pensadores da Escola de Frankfurt, que é uma linha de pensamento essencial para a compreensão da filosofia contemporânea. E para encerrar, os filósofos contemporâneos, pelo menos uma parte que aqui selecionamos para que você possa compreender nuances e aspectos desse pensamento fabuloso, que é o atual. Depois de Habermas, vamos para Michel Foucault, filósofo francês, de uma vasta influência e de um grande impacto no mundo contemporâneo em diferentes áreas, a área da sexualidade, a área da política, a área da linguística, a área da história, a área da psicologia. Então, Michel Foucault abandonou sua carreira de médico para se dedicar à filosofia. Ele estuda as instituições, as relações de poder e como que os corpos são objetivados, são alvos do exercício da força do Estado ou das instituições. Vai dizer que as sociedades modernas e contemporâneas são sociedades disciplinares e pela disciplina se exerce poderes e micropoderes. Então a disciplina nada mais é do que uma forma de manifestação de poder. Jacques Derrida, um filósofo francês, nascido na Argélia, foi um crítico do racionalismo e ele dá ênfase, faz influência sobre um pensamento que hoje está bastante difundido na academia e fora, que é o pensamento pós-colonial, que advém de um pensamento pós-moderno. Jacques Derrida vai tratar do conceito de desconstrução. Então, o pensamento racional, ou logos, a razão ocidental, precisa ser desconstruída para que dessa desconstrução se permita o florescimento ou que se emerjam outros saberes. A razão ocidental, ela acabou tornando um eclipse de outros saberes. Talvez o Derrida seja um filósofo essencial para pensarmos movimentos não eurocêntricos, centrados em outras epistemes do Sul, movimentos de pensamento vindo de África, da América Latina, de povos subalternos. E, por fim, não necessariamente nessa ordem, Karl Popper, um pensador da ciência austríaco, naturalizado britânico, ele dedica seu pensamento à crítica à ciência. A ciência até então se valendo do pensamento indutivo, do método que validou sempre o método científico, ele formula o método hipotético dedutivo, que a ciência ela trata de hipóteses, que são artefatos criados, e essas hipóteses elas vão ser comprovadas ou refutadas. E é o exercício de corroboração ou de refutação de uma hipótese que dá validade à ciência, e não mais o clássico método indutivo que vem desde a tradição inglesa. Enfim, esses são alguns pensadores e pensamentos do período contemporâneo. Sabe-se que as escolas contemporâneas elas estão presentes porque elas tratam de problemas acerca do humano, da política, da ética, do comportamento das instituições que não findaram, que não acabaram. Eles estão presentes. Então é contemporâneo porque está no nosso tempo, está na nossa época.
E tratar da filosofia contemporânea significa tratar do ser humano, do homem, da mulher atual no tempo presente. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão.